11 horas, então, nesse dia frio, bastante frio, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu acordei com 5 graus hoje, né, nessa segunda-feira do dia 19. Então, gente, eu decidi hoje fazer essa live para compartilhar aí com vocês algumas experiências que eu tenho tido, tá? Então, quem não me conhece, eu sou o Fábio Rhodes, oficial de proteção de dados, e o assunto de hoje, então, é sobre fatos reais, tá? Que eu tenho acompanhado na área de vendas e que considero como sendo verdadeiras armadilhas, tá? Para quem trabalha com vendas. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa que as pessoas podem ter visto a chamada, e ela foi proposital para isso, né? As armadilhas, elas não são da lei. A lei em si não tem armadilhas, tá? As armadilhas, elas são geradas, né? São situações que aparecem devido a ações ou decisões da própria empresa, do próprio vendedor, tá? Seja por desconhecimento, e ainda tem muita gente que desconhece a LGPD, né? Muita gente acha que, eu não faço tal coisa, então não preciso fazer nada, né? Ou, né, eles têm um acesso, né, tem um serviço de uma assessoria que não é assim tão especializada no assunto e acaba transmitindo orientações, né, aconselhamentos equivocados. Eu vou abordar duas práticas, tá, que eu tenho presenciado. Então, não é assim invencionice minha, tá? Uma é o uso de sistemas de proteção ao crédito e a outra é o uso de redes sociais, tá? Vamos lá, então. Tenho em mente o seguinte: a LGPD, a lei, tá, ela tem ali uma lista de princípios que precisam, tá? É obrigatório que sejam seguidos. Os principais são boa-fé, necessidade e finalidade. Se seguir esses três principais princípios, dificilmente alguém vai errar, tá, na sua decisão, no seu processamento. Só que o que eu tenho visto é que alguns empreendimentos, tá, da área imobiliária, vendas de planos de internet, de TV por assinatura, funerárias, elas tropeçam justamente nesses princípios, tá? Colocando o próprio negócio em risco, né? Sem dar devida importância, tá, às regras, né? Por quê? Porque estão ou amparados em uma assessoria despreparada ou por total desconhecimento da LGPD, tá? E ao final eu vou falar para vocês, eu não tenho como mostrar, mas eu vou falar de fatos reais que comprovam o nível dessas assessorias e a armadilha que isso provoca, né, para o dono do negócio ali, para o empreendedor, para o vendedor, né? Algumas empresas estão utilizando sistema de proteção ao crédito. Para quê? Para localizar pessoas, tá? Possíveis clientes, gerar os leads. Gente, isso é completamente ilegal. Viola tanto o princípio da boa-fé como o princípio da finalidade. Para que foi feito esse sistema? Para que ele existe? Esses sistemas, eles são legalmente construídos com uma finalidade. Qual a finalidade? Proteção ao crédito. Então, ele serve como uma fonte de consulta na hora da concessão do crédito ou no exercício da cobrança da dívida. Tem lei regulando isso, tá? Tem lei regulando esses sistemas de proteção ao crédito e tem, inclusive, a lei do cadastro positivo, tá? E tem uma finalidade. Então, se você foge da finalidade, está usando para outra situação, para outro processamento, é ilegal. Mas eu paguei, eu contratei um plano e lá, quando eu contratei, disseram que é legal e que eu posso usar, né? Inclusive, tem orientação, eles treinam.
Cuidado, gente. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Quem vendeu quer o quê? Vender. Você é vendedor, você sabe disso. Tem que vender, você precisa dar um jeito de vender. E na hora que você tiver problemas, que você tiver que responder perante o Ministério Público, tiver que responder ao PROCON, tiver que responder à NPD, esse pessoal que te vendeu vai dizer que não tem responsabilidade nenhuma, eles não vão lá te defender, eles não vão dizer que é permitido aquilo. Muito pelo contrário. Eles vão apontar que lá no contrato que você assinou sem ler, simplesmente aceitou, está escrito que não poderia usar para tais e tais finalidades. Então, cuidado. Se você faz isso para buscar clientes, para identificar clientes, você está agindo de forma ilegal. Esses sistemas não podem ser usados para pesquisar, para encontrar o telefone de alguém, o e-mail de alguém, o endereço de alguém para você ir lá e ofertar um serviço, um produto, fazer a sua venda, porque está fugindo da finalidade que aquele sistema foi construído, legalmente construído, né? Então, cuidado com isso, ele foi legalmente construído. Lá na lei do sistema de proteção ao crédito não está escrito que pode usar ele para encontrar cliente. Então, quando você negociar com essas empresas, pergunte para ele onde é que na lei está escrito que eu posso usar isso para gerar leads. Eles não vão conseguir te mostrar isso. Eles vão vir com vários argumentos de venda, porque eles querem vender. No momento que vendeu, dali para frente, o problema é contigo. Você trabalha com venda, você sabe que é assim. Então, muito cuidado, isso é uma armadilha, certo? Outro erro, tá? Outro erro é o uso de redes sociais como Facebook, Instagram, para produzir listagens de possíveis clientes, tá? Fazer garimpo. Tem empresas que estão usando as redes sociais para fazer garimpo, tá? Encontrar ali um e-mail, encontrar um telefone ou o próprio Messenger, tá? Para mandar ali proposta, né? Um produto melhor, um serviço, coisa assim. Qual é o erro aqui? Esses vendedores acham que, porque está lá na rede social, né, aquilo é público, né, essas informações elas foram disponibilizadas, né, a pessoa tornou aquilo público, então pode usar. Cuidado, isso é uma outra armadilha. Apesar das redes sociais serem públicas, as informações disponibilizadas nos perfis também seguem uma finalidade. E essa finalidade é definida pelo proprietário do perfil. Em regra, essas finalidades são para quê? Eu crio o meu perfil para ter contato com os meus amigos, com a minha família, para divulgar acontecimentos particulares da minha vida com os meus amigos, né? Ou eu monto um perfil profissional para divulgar o meu produto, divulgar o meu serviço, né? Ou eu monto um perfil também para discutir ideias, debater ideologias, provocar debates, discutir assuntos. Ou eu trabalho com promulgação de eventos, e aí eu crio um perfil para divulgar esses eventos, né, para compartilhar esses acontecimentos. Então, qualquer ação que fuja dessa finalidade que foi definida pelo usuário na rede social também é ilegal. Tá? Você não pode usar. A LGPD é um instrumento legal e ela define, tem lá um artigo específico para o uso desses dados pessoais tornados públicos pelo titular, que é o caso aí das redes sociais. E lá está escrito que tem que seguir o princípio da boa-fé e finalidade. Então, se
perfil ali foi criado com uma finalidade e não está ali permitido, né, que você procure para ofertar bens e serviços, você está cometendo uma ilegalidade, está correndo um risco. As pessoas elas já estão acordando para isso, elas já estão questionando. Né? Como é que você conseguiu meus dados? Como é que você conseguiu o meu contato? Né? E aí elas denunciam, elas já estão denunciando no PROCON, né? Casos mais sérios estão sendo levados para o Ministério Público, né? Como esse uso aí do sistema de proteção ao crédito, já tem procedimentos de investigação no Ministério Público, então muito cuidado. Tá? São armadilhas, e vejam que não é a lei que criou essas armadilhas, ela está dizendo o que fazer. Quem cria as armadilhas, né, são os próprios empreendedores nas suas atividades. Por quê? Porque eles estão ou mal assessorados, né, ou desconhecem completamente. Né? E o que pode acontecer com esse pessoal? Bom, se você está fazendo um tratamento e ele é irregular, ele não está seguindo a LGPD, lá no artigo 44, a LGPD vai dizer assim, o tratamento irregular, tá, ele acarreta infração. É uma infração. Tratamento irregular é uma infração. E aí a infração vai jogar lá para 52. Então lá tem as sanções e uma delas é a multa. E a multa, gente, ela é muito alta. Então cuidado, não brinquem com esse assunto. Tem muita gente brincando, não estão levando a sério, e a hora que começar a vir as sanções, vir essas multas pesadas de 2% do faturamento, aí vai dar desespero. E você não consegue fazer as coisas da noite para o dia. Você não consegue comprovar que você, a sua empresa, o seu negócio está adequado à LGPD da noite para o dia. Isso é um trabalho muito burocrático, extremamente burocrático. Então, ele demora, ele leva meses, é coisa de meses. Então, eu posso dizer assim para vocês que hoje, o maior erro que um gestor, que um administrador, que o dono de uma empresa pode cometer na sua vida profissional, a empresa, é não levar a LGPD a sério. Tá? Sem sombra de dúvidas, com total tranquilidade, eu posso dizer isso hoje para vocês. Tá? O maior erro é não levar a LGPD a sério. Achar que não precisa, eu não faço tal coisa, eu não tenho necessidade, eu tenho um sistema que já me disseram que está ok. Cuidado, isso é uma armadilha. Tá? E agora eu quero entrar na questão da resposta dos titulares, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês como uma assessoria não qualificada, uma assessoria que não entende de LGPD, pode te levar a esse prejuízo. Tá? Então, a lei, ela especifica lá que toda vez que o titular entrar em contato questionando sobre como os dados dele são tratados, fazendo qualquer pergunta com relação à LGPD, você tem 15 dias para responder. Não pode não responder. E não pode responder de qualquer forma. Não pode ser uma resposta genérica, não pode ser uma resposta curtinha. Lá na lei está dizendo como isso tem que ser respondido. Então, vejam que já começa aí o problema. Eu tenho visto assessorias jurídicas respondendo esses questionamentos de forma extremamente genérica, DPOs, né, o DPO é o responsável por isso, o DPO da empresa é o responsável por responder, está respondendo de uma forma extremamente genérica, não está dando a resposta adequada, e isso também é irregular. Isso também pode gerar uma multa. Então, olha o cuidado que tem que ter. Então, a resposta, ela tem que ser também levada a sério e ela tem requisitos. Além do prazo, está especificado lá na lei o que tem que ser respondido, né, para o titular. E aí, então, vem
o porquê de fazer essa live hoje, de passar para vocês, né? O que eu vi na prática dessas respostas. Veio resposta assim, gente. Tivemos acesso a uma resposta, olha só, uma resposta formal. Tivemos acesso aos seus dados através da indicação de uma pessoa que nos visitou. A gente não pode fazer uma resposta assim. Você está praticamente confessando que está descumprindo a LGPD, que você está fazendo um tratamento irregular. Não existe mais essa questão de eu ter um livro lá e aí coletar, indique pessoas, né, para a gente entrar em contato. Não pode ser feito isso. Eu não tenho autorização para indicar o nome de uma outra pessoa. E diferente do que falam por aí, dizendo que a LGPD não se aplica a pessoas comuns, pessoas físicas, aplica sim. Ela aplica sim. Ela não se aplica se o tratamento é para um uso privado meu, particular meu. Agora, eu não tenho mais a possibilidade de estar indicando, repassando o nome de vizinho, de parente. A lei não permite isso. Então, a LGPD se aplica, sim, a pessoas físicas. Tá? Outra resposta formal. Tá? Pegamos seus dados do sistema do Serasa. Gente, isso é um absurdo. O profissional que pega isso ali e analisa e não consegue entender como é que um outro profissional formalizou essa resposta, né? Confessando que está realizando um tratamento de dados irregular. Está entregando de mão beijada para o titular os meios para ele realizar uma denúncia. E o pior, isso está vindo de assessorias jurídicas. Resposta do tipo: extraímos os seus dados do Facebook. Eu vi escrito. Assessoria jurídica responde por escrito. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar aquilo ali e levar para o PROCON. E aí você vai responder um processo administrativo no PROCON, de repente vai pagar uma multa. Seu nome e telefone está numa lista que compramos legalmente de uma empresa. Gente, não existe mais isso. Isso era anterior a 2020, antes da LGPD. Agora não dá mais. Não tem mais esse negócio de compra de lista. É ilegal. E aí você vai colocar por escrito que fez isso. Mas me disseram que estava certo. Foi o advogado que passou. Cuidado, isso tudo são armadilhas. Você está passando isso para o titular e está dando para ele todos os meios, todas as condições de causar um grave dano no teu negócio. A outra situação também que eu já vi, né, de empresas dizerem que não precisam fazer nada porque a assessoria jurídica falou: eu não preciso fazer nada. Então, você vai fazer o seguinte: tá? Se a tua assessoria jurídica diz que a LGPD não se aplica para o teu negócio, tu pede para ele te dar isso por escrito. Manda um e-mail, né, questionando sobre o procedimento, né, o que tu tem que fazer, e pede, e aí ele vai te responder. Se ele te responder ali que não precisa, tu pode ficar tranquilo. Isso acontece muito com condomínios, né, eu já vi condomínios não estão fazendo nada porque lá a assessoria jurídica está dizendo que não precisa. Pega por escrito. Né, pega isso por escrito e guarda. Porque vai dar problema. Hoje, a LGPD não é mais... A pergunta que se faz não é vou ou não vou ter problema. A pergunta que se faz é quando. É certo que você vai ter problema. Estando adequado à lei ou não estando adequado à lei, você vai ter problema. Porque não existe 100%. Não existe 100%.
Você vai, em determinado momento, ter um incidente. A diferença é que se você estiver preparado, se estiver devidamente adequado, esse incidente não vai lhe causar nenhum impacto. Agora, se você não tiver nada, o impacto vai ser grande, vai ser sério, né? E aí, então, você vai poder cobrar desse profissional que te disse que você não precisava fazer nada. Então, gente, rapidinho, né? Não quero tomar, para não tomar muito tempo de vocês, aí está se aproximando a hora do almoço. Era isso que eu queria abordar hoje com vocês, tá? Sobre esses 2 pontos específicos, tá? de uso aí dessas ferramentas, não é ferramentas, mas meios, essas técnicas que estão sendo usadas em vendas, que é o uso desses sistemas de proteção ao crédito e do garimpo nas redes sociais, certo? Deixe os seus comentários aí na medida do possível, né? Eu vou responder, tá? Tenham todos uma ótima semana e cuide-se com as armadilhas.